Oi, eu sou o Guilherme e hoje a gente vai falar a respeito do software Power Manager Desktop. A ideia é a gente ver algumas opções de análise dos dados ou quais as ferramentas que nós temos disponíveis dentro da plataforma que auxiliam o usuário na análise das medições. Então, inicialmente, eu vou utilizar nesse exemplo o Power Manager Desktop Standard e analisar um arquivo extraído de um analisador do modelo PowerNet P600G4. Então, dentro desse cenário, eu vou apresentar ferramentas, eu vou analisar dados que, dependendo da versão do software ou do modelo do equipamento, não vão estar disponíveis, certo? Então, esse é o primeiro ponto já que eu queria comentar. Bom, vamos lá. Então, assim que o arquivo de medição é aberto, a primeira tabela que aparece é a tabela de medições. Isso pode ser identificado aqui nessa parte de cima da tela, então eu consigo ver aqui tabela de medições, área 001. Dentro desse arquivo eu tenho outras tabelas, porque é inviável colocar todas as informações que os equipamentos fornecem em uma única tabela. Isso daria uma tabela com uma quantidade de colunas muito grande. Então, o primeiro item que eu queria apresentar aqui é o item para alternar tabela, para a gente visualizar as outras tabelas que vão trazer as outras leituras que o equipamento forneceu. Então, esse botão está disponível aqui em cima na barra de ferramentas, alternar tabela. Então, clicando nele, a gente vai conseguir ver quais são as outras tabelas que esse arquivo de medição contém. Além da tabela de medições, que é a que a gente está visualizando, esse arquivo contém também a tabela de harmônicos, a tabela de distúrbios de tensão e a tabela de desequilíbrio. Então, em cada uma dessas tabelas que eu acesso, eu consigo ver as leituras referentes àquela grandeza, certo? Então, por exemplo, se eu clico em harmônicos, eu vou alternar a tabela para visualizar as leituras de distorção harmônica que foram feitas nessa medição. E uma vez alternada a tabela, todas as opções de gráficos e de relatórios que vão aparecer disponíveis, que a gente vai ver na sequência, elas mudam. Então a ideia aqui é comentar justamente isso. Se o usuário pretende gerar um gráfico ou um relatório específico, e inicialmente esse gráfico, esse relatório não aparecer como disponível para ser gerado ali no programa, eu posso alternar a tabela de forma a verificar se o problema não é só isso. Então, vamos trazer um exemplo aqui, tá? Então, eu vou voltar lá para a tabela de medições. E aí, visualizando a tabela de medições, se eu acesso os gráficos ou os relatórios, eu vou conseguir ver uma opção, uma lista X de opções que eu posso selecionar, certo? Então, por exemplo, aqui em gráfico, esses são os gráficos que eu consigo gerar. Esses que estão inibidos aqui eu não consigo gerar eles, certo? Então, por exemplo, o gráfico de harmônicos. Então, aqui na tabela de medições ele não está disponível para ser gerado. Agora, se eu alternar a tabela, pegar as leituras de harmônicos, aí sim esse gráfico ele vai estar disponível para que eu gere. Então, essa é a ideia, é isso que eu pretendo apresentar inicialmente. Então alternei a tabela, beleza, agora sim eu consigo ver o gráfico de harmônicos desse arquivo de medição. Voltando para as medições, tem algumas outras ferramentas para filtro da tabela, tá? Filtro do número de linhas e filtro do número de colunas que o usuário está visualizando. Então, esses botões eles também aparecem aqui em cima, certo? Então, primeiro, filtrar linhas. Esse botão permite que eu selecione um período específico daquele total de medição, do período de medição. Então, quando eu clico a primeira vez aqui em filtrar linhas, esse período que ele me mostra é o período total. Eu posso alterar isso, alterar o início ou o fim, para poder analisar aquele período em específico. E com relação a esse filtro, é importante comentar que, uma vez filtrada a tabela, todo o gráfico e todo o relatório que vai ser gerado vai ser referente ao período que o usuário selecionou. Então, em outras palavras, se eu quero gerar um gráfico ou gerar um relatório de um período específico, eu preciso primeiro filtrar a tabela de dados que eu vou usar para gerar esse gráfico ou esse relatório.
Além do filtro de linhas, a gente tem o item modificar colunas. Esse item serve para alterar ou ocultar, alterar, enfim, a ordem das colunas que o usuário visualiza na tabela. Então, vamos lá. Clicando ali na opção, vai aparecer essa janela com esses 3 quadros: grupos, grandezas e colunas visíveis. Colunas visíveis, como o próprio nome diz, né, vai indicar quais são as colunas que o usuário vai conseguir visualizar naquela tabela. Grupos são agrupamentos de grandezas, certo? Então, por exemplo, se eu clico aqui no grupo tensão, no quadro grandezas, que é esse do meio, eu vou conseguir ver todas as leituras de tensão que aquele arquivo contém. E aqui eu posso marcar ou desmarcar principalmente aquilo que não me interessa para a minha análise, certo? Isso para todos os grupos. Então, além dos quadros, a gente tem em cima de grupos e grandezas esses 2 botões aqui, ó. Eles permitem que a gente selecione tudo ou limpe a seleção, desmarque tudo que está aparecendo ali, certo? Então, vamos fazer um exemplo prático, tá? Eu quero reformular totalmente essa tabela que eu estou visualizando aqui, tá? Então, eu vou, por exemplo, desmarcar todos os grupos. Cliquei ali no botão e notem que colunas visíveis ficou vazio, ou seja, eu não estou vendo nenhuma coluna dessa tabela. E agora eu vou começar a marcar manualmente só algumas leituras que me interessam. Então eu venho aqui na tensão primeiro e, por exemplo, eu quero olhar somente as 3 tensões de fase médias. Então eu vou procurar aqui por VAN, VBN e VCN AVG. Então aqui os valores, ó. Então eu selecionei as 3, ele já me mostra essas colunas aqui no quadro de colunas visíveis, ou seja, elas são as que vão aparecer para visualização. E além das 3 tensões, eu quero pegar as 3 correntes, então eu faço a mesma coisa. Eu venho aqui nos grupos, pego a corrente e aí procuro pelas correntes médias. IA AVG, IB AVG e C AVG. Pronto, então digamos que eu quero olhar só para isso, tá? Então eu defini aqui o que eu quero. Se eu quiser alterar essa ordem aqui, eu posso clicar na coluna que eu quero e nesses botõezinhos aqui deslocar ela para cima ou para baixo. Para cima e para baixo, na verdade, para a tabela vai ser esquerda e direita. Então, definido isso, eu clico em modificar. Pronto. Aqui então eu estou agora visualizando a tabela só com as informações que me interessam. Outro ponto para finalizar essa questão dos filtros é que tanto o filtro de linhas quanto o filtro de colunas, eles apenas ocultam as informações que não são de interesse do usuário. Em nenhum momento essas informações elas vão ser deletadas ou vão se perder. Por exemplo, se eu voltar aqui no modificar colunas, eu tenho esse botão aqui, restaurar. Clicando nele, eu volto para a organização padrão das colunas. Tá? Então eu restauro e clico em modificar e aí eu vou voltar para a configuração original. Vou voltar para a tabela original, que é a completa, que tem todos os dados que aquele equipamento forneceu. Prontinho, restaurada a tabela. A mesma coisa vale para as linhas. Eu tenho aqui esse botão de reset que retorna ao período de medição original, ou período total. Ainda sobre as tabelas, a gente tem algumas opções para exportação dos dados. Então, o arquivo, a tabela, inicialmente ela está numa extensão de arquivo que é compatível somente com o software da AMS, somente com o Power Manager. Então, eu posso, através das ferramentas de exportação, fazer uma cópia dessa tabela em outras extensões de arquivo. Então, as opções que a gente tem disponíveis hoje são CSV, Excel, TXT ou XML. Então, eu vou, por exemplo, usar o CSV. Eu clico aqui, o programa vai me perguntar onde eu quero salvar esse arquivo. Eu vou deixar na minha área de trabalho mesmo, como exemplo, e clicar em salvar. Ele vai processar durante um tempinho e logo em seguida vai indicar aqui embaixo, arquivo CSV gerado com sucesso. Isso indica que eu acabei de fazer uma cópia dessa tabela que a gente está visualizando aqui em formato Excel. Então eu posso abrir essa tabela no Excel e fazer minha análise por lá, se for do meu interesse.
A mesma coisa vale para TXT e para XML, que são em alguns casos voltados para aplicações mais específicas, mas enfim. Então, de forma geral, para as tabelas, essas são as principais ferramentas. Gráficos e relatórios, tá? Inicialmente para gráficos, tá? Então eu vou gerar os principais, aqueles que a gente vai conseguir gerar com qualquer modelo de equipamento, de analisador, enfim. Então o primeiro deles é o gráfico de tendência. Esse gráfico ele traz as leituras básicas fornecidas pelo equipamento, tensões, correntes, potências, enfim. Então eu fui ali em gráfico e agora clico em cima de tendência. Fazendo isso, o gráfico vai ser carregado. Inicialmente, o gráfico de tendência ele vai te trazer uma leitura de tensão. Caso você não queira olhar para essa grandeza, enfim, queira alterar essa grandeza, o processo é o seguinte: eu venho aqui em cima, à esquerda, nesse botão eixo primário e escolho qual é a grandeza que eu quero visualizar no gráfico de tendência. Então, por exemplo, eu vou pegar a corrente. Depois de selecionar a grandeza que eu quero no eixo, ao lado desse botão vai ter esse quadro aqui que me mostra todas as leituras da grandeza que eu selecionei. E aqui eu marco o que eu quero visualizar. Por exemplo, as 3 correntes médias, certo? Então, essa é a ideia. Tá? Eu posso também desmarcar, né? Todo esse processo ele é, digamos que, automático, né? Só clicar que ele já vai traçar a linha no gráfico para a gente. Tem umas outras ferramentas para customização, digamos assim, desse gráfico, né? Por exemplo, tem aqui o grid, tem as ferramentas para zoom do gráfico. Na linha, né? Uma vez que eu selecionei a grandeza, estou visualizando o gráfico dela, se eu clicar com o mouse em cima da linha, eu consigo visualizar o horário e o valor apresentado naquele ponto. Isso para todos os pontos que vão ser traçados aqui, né? Então serve também para de certa forma auxiliar na análise. Eu posso também ainda na barra de ferramentas aqui do gráfico alterar a cor da linha que eu estou visualizando e por fim eu posso imprimir ou salvar esse gráfico em formato de imagem para poder anexar em algum relatório ou algo do tipo, certo? Então o gráfico e também os relatórios que a gente vai ver na sequência, eles são gerados, aparecem na tela, mas a tabela de medições ela continua aberta. Então isso pode ser visualizado aqui nessa parte, ó. Então nós estamos visualizando o gráfico, né? Então é como se fosse uma aba do programa, né? Mais ou menos como um navegador de internet funciona. Então a gente está aqui na aba do gráfico e ao lado ainda está aberta a tabela. E aí, clicando, a gente volta para a aba que está apresentando a tabela de medições. Tá? Vou voltar lá para o gráfico e fechar ele para ficar só com a tabela. Aqui tem um botão para fechar. Pronto. Então, os outros gráficos, né, eles trazem também leituras mais específicas, né? Por exemplo, potência, demanda e energia, fator de potência. Então, a dica é ir gerando esses gráficos e brincando com a plataforma para se familiarizar. O principal deles, como eu comentei, é o de tendência que a gente visualizou. Relatórios. Também tem alguns principais ou alguns que são comumente mais gerados do que os outros. Então eu vou trazer aqui 1 ou 2 relatórios desses principais, tá? E comentar sobre algumas características que vão ser comuns a todos os relatórios que o software permite gerar. Certo? Então, o primeiro deles que eu vou é o relatório resumo. Então, eu clico em cima dele, ele vai gerar esse relatório. Ele sempre abre assim um pouquinho menor, né? O que pode dificultar um pouco a visão. Então, eu dou um clique dentro do relatório e aí lá na barra de ferramentas ele já me habilita o zoom. Então, eu posso ampliar para poder facilitar a visualização. Então, a estrutura padrão do relatório sempre tem inicialmente uma parte de cabeçalho aqui em cima, né, que dá a identificação do equipamento, o período de medição, a quantidade de registros, enfim, mais informações para a identificação daqueles dados.
No relatório resumo, como o próprio nome indica, a gente vai ver um resumo da leitura que foi feita. Então a ideia desse relatório é apresentar os valores mínimos, máximos e a média das principais grandezas registradas pelo equipamento. Então aqui nesse exemplo, né, a gente pode ver as tensões de fase, indo um pouco mais para baixo, as correntes, o fator de potência, enfim. Então esses máximos e mínimos, o valor e o horário em que eles ocorreram. Um pouco mais para baixo, já na segunda página, a gente pode visualizar aqui uma tabela de valores totais. Aqui, por exemplo, a gente pode verificar qual foi o consumo total naquele período de medição, certo? Outras informações, as potências, as energias reversa, né? No caso de medições em sistemas de geração, enfim. Então, é mais ou menos essa a ideia. Um pouco mais para baixo, a gente consegue ver uma tabela de consumos médios. Por aqui, o software pega aquele valor de energia total e faz uma estimativa do consumo por dia, por hora e por minuto da carga que foi monitorada. Então também é uma informação bem interessante que pode ajudar bastante na análise. E por fim aí o relatório termina, tá? Outra característica que é comum a todos os relatórios é que depois que ele é gerado, aqui em cima na barra de ferramentas sempre vai aparecer uma opção de preferências de relatório, ou seja, as preferências do relatório que foi gerado. Então nesse caso da tabela resumo, do relatório resumo, eu clico aqui nas preferências e eu consigo ver alguns ajustes que eu posso fazer no relatório para poder mudar ou corrigir alguma leitura que ele está apresentando. Então, por exemplo, eu posso mudar aqui a agregação de energias, tá? Essa informação, por exemplo, ela precisa ser ajustada aqui nas preferências conforme o que foi programado no equipamento. Caso o usuário não tenha essa informação, ele pode testar das duas formas e ver as leituras de energia. Eu posso também habilitar a visualização das leituras dos harmônicos, então visualizar máximos, mínimos e média dos totais e das componentes harmônicas que o equipamento registrou, né, os valores. Enfim, alguns ajustes. Eu posso também aqui ocultar aquela tabela de valores totais que nós visualizamos antes. Então, são alguns ajustes que o usuário pode fazer no relatório, né? E isso vai acontecer em todos os casos. Todo relatório que o usuário gerar vai ter o botão de preferências onde ele pode acessar e visualizar o que pode ser ajustado naquele relatório que foi gerado. Então, no momento que eu altero alguma coisa, eu dou um OK e o programa ele recalcula esse relatório, né, trazendo as alterações que foram mudadas ali nas preferências. Então, de uma forma geral, é isso, certo? A recomendação, assim como lá eu comentei nos gráficos aqui nos relatórios, também o usuário gere esses relatórios e vá vendo o que tem disponível em cada um deles, né? Como nós sempre falamos aqui, é uma questão de ir brincando com o software, se familiarizando com a ferramenta, que ao longo do tempo, um processo natural, o usuário vai acabar se familiarizando com a plataforma e ao longo do tempo vai ficando cada vez mais fácil trabalhar com a ferramenta.